Fala, guerreiros celestiais! Para você que está aqui hoje, a gente vai começar uma nova leitura. Possa pegar sua espada espiritual e ir para cima buscar essa leitura. A gente vai começar a leitura de Salmos. Para você que não sabe, os Salmos é o livro maior da Bíblia e contém 150 capítulos. Esse livro que demorou cerca de 1000 anos para ser escrito, segundo estudiosos, que traz os verdadeiros cânticos sagrados da adoração a Deus. Foi um livro que foi escrito por Salomão, inspirado por Salomão, foi inspirado pelos filhos de Corá, Asaf, mas a maioria desses salmos foram escritos por Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, a tradição bíblica cristã, a qual nós acreditamos. Um dos temas mais frequentes nos salmos é o louvor a Deus, as suas grandezas que ele fez, que criou o céu, a terra, o mar, os seres humanos. É o louvor a Deus a isso. Todos os salmos, galera, eles trazem uma reflexão que pode ser aplicada na nossa vida. Então que a gente possa ler esses salmos, aplicá-los em nossas vidas e também que ele sirva de consolo para todos os dias da nossa vida. Para quando a gente acordar, para quando a gente for se deitar. Porque o relógio não para. O relógio está contando e a chegada está próxima do Filho do Homem. Minha espada espiritual. E eu já peguei aqui a minha espada espiritual, porque é essa espada que vai dar a base para nós daqui para frente, certo? Não pense que vai ser outra coisa, apenas a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é que liberta. A palavra é que cura. E o interessante, pessoal, é que todos os salmos, eles trazem um tema para que você possa se identificar mais com esse salmo, traz o regente do salmo, quem o escreveu e para a gente possa conhecer. Então esse primeiro salmo diz o seguinte já, a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Ele traz para nós os salmos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos do que não querem saber de Deus. Então quem que é feliz, meu amigo? Aqueles que seguem os conselhos dos sábios, não seguem o caminho dos maus e não se senta na roda daqueles que zombam de Deus. Então, aí está a verdadeira felicidade. Quando você corre desse padrão onde as pessoas hoje do mundo estão zombando de Deus, estão tirando sarro de Deus, estão fazendo muitas maldades e atrocidades que a gente vê hoje crescendo numa escala gigantesca. A gente vê hoje nos canais de notícia a ênfase que eles dão na notícia negativa, na qual o ser humano, quando vê isso, creio que quando ele não está firmado na palavra, o que acontece? Ele começa a perder o amor na humanidade. É para isso que foram construídos esses veículos de notícias negativas. Construir essa imagem de que o homem não tem jeito mesmo. Mas Jesus pagou o preço com o sangue sagrado para nos comprar, eu e você. Então feliz é aquele no qual não se senta na roda dos maus, senta com aqueles que zombam do Criador. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam de dia e de noite. Prazer na lei, meditar de dia e de noite, é algo que vai ser mais frequente a partir de agora. Na minha vida, eu creio que vai ser na sua também. Por quê? Mas eu estava lendo um livro de Daniel e a Bíblia diz que Daniel ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes. E eu olhando para minha vida, eu falei, gente, às vezes a gente lê a palavra aqui, a gente lê de manhã, né, quando sai da cama, passa ali o olho à noite às vezes, mas isso não fica muitas das vezes gravado. Então o que nós vamos começar a fazer agora? Além de ler a palavra aqui de manhã, a gente vai ler à tarde, após o almoço, à noite também, para que a gente possa ficar mais apto para manusear essa palavra e também ter mais fé, mais amor. Essas pessoas que têm prazer na lei, no verso 3 de Salmo já diz, capítulo 1, verso 3, essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, tudo o que essa pessoa faz dá certo. Irmão, você já chegou na beira daqueles riachos, tipo cachoeira, que você vê as árvores, parece que essa nunca fica seca. Ao cheiro de águas, ela tá florescendo. Um tempo desse eu fui numa cachoeira, a gente chegou, tinha uma árvore, mano, que ela tinha caído, a raiz dela tinha ficado uma raiz na terra
uma raiz fora da terra. Irmão, mas essa árvore tava caída e tava verde pra lá. Eu falei, gente, como assim? E aí ela caiu sobre a água, assim. Eu falei, gente, isso é de Deus, irmão. Isso aqui é Deus querendo falar com a gente. Pra gente ver tanto que a gente ser plantada. E quem é a água da vida? Quem é aquele que dá a água que a gente nunca mais vai sentir sede? É só o Criador, irmão. Quem dá a água que vai florescer os nossos rios interiores? É o Criador. A gente lembra da mulher do poço, na qual Jesus pede água, ela fala, ó, você sabendo quem eu sou, você não me pediria água. Ela falou para Jesus que eu sou uma samaritana. Aí Jesus falou, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água da vida, na qual você nunca mais teria sede. Irmão, você já imaginou isso acontecendo comigo, com você? Jesus falando, olha, vem a mim, todos aqueles que estão carregados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vem a mim que eu te darei água, pão, na qual você se saciará. Ele fala, eu sou comida e sou bebida. Amigo, Jesus, ele quer saciar todas as nossas necessidades. Não só as necessidades físicas, de comer, de beber, não. Ele quer saciar ele quer saciar o nosso interior, no qual a gente sente tanta falta hoje e tem muitas das vezes um buraco, no qual a gente tenta preencher às vezes com várias e várias coisas, mas não consegue, porque esse buraco é do tamanho do Criador, que você foi criado. A gente viu, né? As pessoas que meditam de dia e de noite, que são justas, elas florescerão no tempo certo. E ela diz no verso 4, o mesmo não acontece com os maus. Eles são como uma palha, que o vento leva. No verso 5 ele diz, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então o Messias já falou que no final de tudo ele vai separar o joio do trigo, vai separar bode de ovelha, vai separar justo de injusto, vai separar honesto de desonesto. Então o Criador ele vai fazer essa distinção, irmão. E essa distinção de separar é clara, irmão. Quando a gente se separa de alguma coisa, a gente vai para algum lugar. Por exemplo, se você estiver numa rodovia e eu tô indo na mesma mão que você e tem duas saídas em Y e eu saio para um lado e você sai para o outro, eu tô indo para um lugar e você tá indo para o outro. Então aqui vai ser a mesma coisa. E o Criador, ele tá dando essa oportunidade pra gente, mas pra gente demonstrar onde está o nosso verdadeiro coração. Se é nas coisas materiais nas quais ele diz que é como o vento, como a neblina, que se passa e nunca mais existe, ou se está nas coisas espirituais, na qual a gente não pode ver, mas de fato é real. Então ele vai fazer essa distinção para ver, para mostrar para nós que a palavra dele vai se cumprir, é real. Verso 6, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são morte e destruição. Então tá aqui, né, irmão? O fim dos maus é morte e destruição, e Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Por que a gente traz aqui tanto a importância da obediência do Criador? Por quê? Porque Deus tem prazer naquele o qual segue as leis dele. A gente sabe que a gente não está mais no tempo da lei de Moisés, mas a gente sabe que a gente tem que ser obediente, seguir os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, e assim vai. A gente sabe que isso é básico. E hoje a gente tem os mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então esses são os mandamentos principais. Então que você possa ler os Salmos, entender, meditar, aplicar na sua vida. Porque cada dia que a gente aplica, irmão, a gente vai subindo um grau. E esse subir o grau vai nos tornar mais próximo de ascender para o Criador. Nesse mundo hoje que a gente vê, teve eclipse, tá tendo guerra no Irã, aconteceu esse dia daquele ator famoso chamado Jim Carrey, parece que ele apareceu como uma pessoa totalmente diferente. A gente sabe o que tá por trás disso. Não é teoria da conspiração mais as coisas, galera. As coisas hoje tá séria, é só a gente querer ver, entendeu? A gente querer ver. Então assim, que a gente possa e pedir o discernimento, criar domínio, discernimento sobre essas coisas. O que está acontecendo por trás do véu que eu não consigo ver? E Deus vai começar a tirar as escamas dos seus olhos, assim como tirou a escama dos olhos de Paulo, naquele dia que ele estava indo para Damasco, fazer aquela perseguição e matar os cristãos. Deus cegou, depois tirou as vendas dos olhos dele e naquele momento se tornou outro homem. Então que a gente, todas as vendas dos nossos olhos possa ser tirada
e no decorrer dessa vida nossa, para que a gente encontrar de fato aquilo que é real, verdadeiro e amável. See you tomorrow. Até amanhã.